Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar continuidade, parte 2, parte final do materiais sobre laboratório, tá, pessoal? Isso aqui serve para o fundamental e também para um cargo superior, acho, né? Eu não tô lembrando qual é o cargo. É tanto código, tanto cargo que eu fico perdido. Eu não nem posso ficar procurando, porque eu tenho um tempo muito curto, tá, gente? Então lá, material de laboratório, última aula sobre o conteúdo, tá? E o PDF vai ficar pronto amanhã. Então você que já comprou o material, vai receber inteiramente grátis no grupo, ok, pessoal? Então, bem, várias pessoas que me procurar, né, achando que eu tenho todos os conteúdos de todas as matérias, né, do conteúdo, eu não tenho tudo, pessoal. Praticamente não, seria impossível eu cobrir todo o edital da Embrapa de todos os cargos em PDF em questões, visto que eu trabalho sozinho, tá? Eu trabalho no celular, então, se você tem busca de um material completo de todos os conteúdos, eu não vou te oferecer esse material, ok? Eu trabalho com as leis da Embrapa, né? Eu tenho um código de ética, tá? Eu tenho um estatuto social, eu estou terminando o plano diretor, e alguns conteúdos ou outros do específico de alguns cargos, certo? Vocês estão vendo aqui laboratório, tem de máquinas pesadas, com terminal facial, tá? Então, se você quiser comprar código de ética em questões, mais resumos, tá? Questões comentadas, tipo CESP, estatuto social, questões comentadas, tipo CESP, tá? Mais resumo. E também o plano diretor, você fala comigo, tá? Preço muito, muito barato, tá? E é isso aí, pessoal. Aquele QR Code ali é meu WhatsApp. Fechou? Então lá, eu deixei essa questão aberta e duas pessoas responderam, tá? Foi três. Então, não houve 100%, né, de acerto, mas veja bem. Se a pessoa errou, não erra mais. Veja bem. Outro método de limpeza é através da solução ácida, solução a 1% de ácido, tá? Clorídrico ou nitrítico. Serve para remover sujeiras mais grossas e aumentar o pH da vidraria, quando necessário. Certo ou errado? Eu botei essa questão na comunidade e foram as questões que mais teve no de erros, tá, gente? Foi disparado, acho que chegou a bater 89% de erro. Não tem problema, tá? Errar agora é até bom que você não erra na prova, tá, gente? Então não se preocupe com erro nos estudos. A gente corrige e não erra mais. Show. Vamos lá. Gabarito, certo ou errado? Então, pessoal, o gabarito aqui da questão, ela tá 99% correta, tá? Mas tem uma coisinha que deixa errado. É isso aqui, pessoal, tá? Como eu tava dizendo, pessoal, ele não vai aumentar o pH, tá? Nesse caso aí, ele vai neutralizar o pH. Uma pessoa comentou, fez um texto, tá? E bem perfeito o comentário dele, tá? Ele acertou justamente, explicou o porquê, tá? Neutralizar o pH. Eu achei bacana demais o comentário. Eu até destaquei aí no vídeo, tá? Pra vocês. Então, portanto, o gabarito está incorreto, tá? Pois, ó, ele vai neutralizar o pH da vidraria quando necessário, certo? Vamos lá, solução ácida, solução 1% de ácido clorídrico ou nitrítico, serve para remover sujeiras mais grossas, né? E neutralizar o pH. Eu acho que as pessoas fizeram essa analogia, né? Aqui, ó. Como ele vai, né, remover sujeiras mais grossas, ele vai aumentar o pH, né, para poder fazer essa limpeza. Não, cuidado com isso, pessoal. Eu fiz desse jeito justamente para vocês caírem na pegadinha, tá? Portanto, deu certo, né? Mas é uma coisa que a gente faz essa técnica para poder chamar a atenção de vocês, tá, gente? Quando você cai na questão dessa que você tem quase certeza que acertou e erra, né? Eu tenho certeza que se cair na prova, todo mundo que errou e que acertou não erra a questão, tá? Vocês vão acertar. Eu tenho certeza disso. Então, é isso aí, pessoal. Vamos agora falar um pouco do processo de secagem e tipo de vidraria. Aula nova agora para vocês. Vamos lá? Pessoal, dando início a nova aula para vocês agora, tá? Vamos falar um pouco sobre o processo de secagem, ok? Assim, o mais indicado, né, é deixar as vidrarias lavadas secando em temperatura ambiente. Tá, pessoal? Então, isso aqui ó, é algo que você destacar, tá? Para secar, o método mais indicado é deixá-las secando em temperatura ambiente, tá, pessoal? Em temperatura ambiente. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, tem o seguinte: jamais use um material molhado ou úmido para fazer análises, pois os resultados serão afetados, tá? Então, o que nós devemos usar, pessoal? Material molhado ou úmido, tá? Para fazer análise. Então, não pode usar materiais úmidos ou molhados para fazer análise. Isso porque isso acarretará, né, mudanças, né, no resultado, tá? Então,
temos aí 2 pontos importantes para a sua prova. Vocês devem anotar com cuidado. Lembrando que vai estar no material de vocês. Ok? Lá, se precisa trabalhar com material na hora. Existe, se precisar, né? Só um minuto. Então, pessoal, a gente leu aqui, né, que o processo de secagem, ele, de forma preferencial, né, o mais indicado é secar na temperatura ambiente, ok? Lembrando também que não pode usar materiais molhados ou úmidos. Mas é o seguinte, e se você precisar usar o equipamento de forma imediata, o que acontece? Tem a opção aqui, pessoal, de usar a estufa, certo? É o mais indicado? Não, não é indicado, tá? Mas em casos extremos deve se usar, tá? O mais indicado, lembrando a vocês, é a secagem em temperatura ambiente, fechou? Mas fique atento às exceções. A recomendação, pessoal, é evitar vidrarias volumétricas, pois o vidro dilata e pode alterar a escala de medição, tá? Então o vidro ele pode causar uma pequena dilatação, certo? E com isso, aquela medição que tem que ser precisa, ela muda e você não percebe, tá? E isso pode causar aí erros gravíssimos na coleta de dados, certo? Para outros tipos, a orientação é colocar os utensílios quando a estufa ainda estiver fria. Lembre-se de não deixar ultrapassar 40 graus Celsius, tá? Então não deve ultrapassar os 40 graus Celsius. E aqui, pessoal, o último tema, né? Espere a câmara esfriar antes de retirar o material. Então o material tem que ser resfriado dentro da câmara. Fechou? Então tá lá, terminou o processo, secagem. Não tira o material em cima da hora. Espera esfriar para retirar o material da câmara. Fechou? Vamos lá. O que fazer e o que não fazer no manuseio e manutenção de vidrarias de laboratório? Vidraria de laboratório é projetada para uma finalidade específica. Ele deve ser usado apenas para a finalidade designada, tá? Então não inventa de fazer moda, né? Já que serve para uma coisa, talvez sirva para outra. Ele serve justamente, especialmente para aquela coisa, tá? Manuseado e limpo de acordo com os padrões. No entanto, precauções extras devem ser tomadas ao usar a vidraria nas seguintes circunstâncias, tá? Vamos lá. Quais são elas? Vidrarias de aquecimento, tá, pessoal? Vamos falar um pouco das vidrarias de aquecimento. Antes de aquecer a vidraria a uma temperatura extra alta, tá? Acima de 100 graus Celsius, consulte sempre os fabricantes, né? Então, aquela velho método, né? Vê o que diz aí o fabricante sobre a temperatura adequada a usar as vidrarias, certo? Cada peça de material de vidro deve ser cuidadosamente inspecionado quando há lascas e rachaduras antes do aquecimento. Então, cuidado aí ao verificar o objeto. Se tiver lasca ou uma rachadura, isso vai causar aí somente uma explosão, tá? Se presente, a vidraria não deve ser aquecida, independentemente da temperatura utilizada. Então, não é porque está em menos de 100, abaixo de 100, eu vou colocar uma vidraria que está com uma pequena rachadura, tá? Não pode. Para evitar quebras e derramamento de produtos químicos, tá? Então, além de explodir dentro, ele pode quebrar e, com isso, vazar os produtos químicos aí e fazer um prejuízo sem precedentes, né? Também não deixar as vidrarias aquecendo por longo período, tá? Principalmente quando o produto químico estiver presente durante o aquecimento. Então, você botar a vidraria, né, lá no suporte, contendo líquido, então você não pode prolongar muito o período de aquecimento dele, tá? Para não afetar e não alterar aí o produto. Para evitar a explosão, as vidrarias lavadas com solvente orgânico não devem ser aquecidas até que o solvente seja completamente removido, tá? Isso é óbvio, né? Você não vai botar um equipamento com resíduo de solvente dentro de um aquecedor, né? Com resto ainda de solvente. O risco de explosão aí é praticamente iminente, certo? E agora, vidraria de refrigeração. A gente falou de aquecimento, agora vamos para a refrigeração, né? Assim como o vidro aquecido, cada peça de vidro deve ser inspecionada quanto às lascas e rachaduras antes de resfriá-las ou congelá-las. Assim como o vidro aquecido, cada peça de vidro deve ser inspecionada, tá, pessoal? Quanto a lascas e rachaduras antes de resfriá-las ou congelá-las. Então, tanto no aspecto de aquecer quanto de refrigerar, você deve inspecionar se o equipamento está ou não com rachadura ou, como é que se diz? Lascas. Fechou?
Altere a temperatura lentamente para evitar que o vidro estilhasse, tá? Então vamos alterar a temperatura de forma que lenta, né? De forma lenta, tá, gente? Aqui a temperatura, vou aumentar lá, mas reduzir mais 10, 20 graus de uma vez só, não dá certo. Isso inclui o resfriamento a temperatura ultra baixa e o degelo. Agora vamos falar dos artigos de vidro em um sistema de vácuo. Tá? Evite colocar artigos de vidro em condições de vácuo ou alta pressão, pois podem explodir. Sempre consulte o fabricante se e até que ponto a peça específica de vidro pode suportar alta pressão e vácuo. Né? Essa questão de consultar o fabricante é muito importante, tá, gente? Não é só porque uma peça, na teoria, ela aguenta até essa temperatura, 120, tem que ver o que o fabricante diz, né? Vai que o fabricante diz que ela aguenta até 90, 80. Então, a colheita de informação, né, a busca de informação do fabricante sobre a vidraria é muito importante. Fechou? Inspecione diligentemente a vidraria em um sistema de vácuo para lascas e rachaduras. Tá? Pode ver que esse ponto aí de procurar racha, quebra-diz, né, rachadura, é muito importante. Obtenha, né, equipamentos de proteção pessoal adequado ao usar a vidraria em um sistema de vácuo e pressão, né? Claro, estou falando do óculos, de luva, né? Essas coisas, para o caso de explosão de vidro, quebrar, você não se machucar de forma grave. Vamos lá. A limpeza adequada das vidarias de laboratório é crucial para evitar contaminações cruzadas e resultados imprecisos. Aqui estão algumas dicas importantes. Vamos lá. Lave imediatamente após o uso. Usou, sujou? Lava, tá? Após o uso, lave as vidarias com água e detergente neutro, tá? Então, água e detergente neutro, tá? O mais rápido possível. Isso evita que resíduos se acumulem. Então, tem que lavar de forma rápida, tá, gente? Outro, use escovas apropriadas para alcançar áreas difíceis de limpar, como tubos estreitos ou buretas, tá? Utilize escovas específicas, tá, gente? Não é qualquer tipo de escova. Tem que ser uma escova que não provoque arranhões na peça, tá? Evite arranhões. Não utilize esponjas abrasivas ou objetos pontiagudos que possam arranhar as vidarias. Enxague abundantemente. Certifique-se de que todas as substâncias detergentes tenham sido completamente removidas durante o enxágue. Esse aqui tem que ser aquele processo de pessoas que gostam realmente de limpar, tá? Se você quer ver o resultado, perfeito, tá? Então não deixe resíduo de nada, nem detergente, nem os materiais que estavam antes dentro da peça, tá? Lave bem, enxague bastante, o máximo que você puder aí, necessário para que a peça saia inteiramente limpa, certo? Secagem adequada. Deixe as vidarias secarem ao ar ou utilize papel toalha limpo e macio para evitar manchas ou depósito de minerais, tá? Então, ou secar no ar, né? Ou então um papel toalha aí para evitar contaminações. Agora vamos partir para o próximo tema da aula, tá? Aqui tem questões, tá? Os outros vou deixar questão para a próxima aula, tá? Aqui tem questões. Então, muita atenção aí na leitura. Vamos lá. Tipos de vidarias, né? Vidarias. Temos aqui uns importantes, tá? Também trouxe definições de outras mais. Tubo de ensaio, né? Execução de reações químicas em pequena escala. Temos também o Becker, né? Dissolução de sólidos e aquecimento de líquidos. Temos também, eu não sei falar isso não, tá? Vou tentar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Erlenmeyer, uma coisa assim, não sei. Tá, pessoal? Desculpa, não é minha área, perdão, tá? Aquecimento de líquidos e titulações. Funil comum, filtrações simples com auxílio de papel de filtro e transferência de líquidos. Temos o outro nomezinho aqui, o que é? Kitasato, né? Filtração a pressão reduzida ou filtração a vácuo. E por fim, né, pessoal, temos aqui o Proveta, medida de volumes de líquidos sem grande precisão, ok? Então, não vou enfatizar aqui porque tem aqui nos slides, tá, gente? Vamos lá. Peguei alguns pontos aqui que eu acho mais um cara de cair na prova, tá? No PDF vai estar completo, todos os materiais possíveis sobre o laboratório vai estar no PDF de vocês. Então vamos lá. Tubo de ensaio, tubo fino para execução de reações químicas, processo de conversão de uma espécie química em outra, em pequena escala, é muito usado para testagem ao longo do processo. Então lá. Vamos destacar as palavras-chave, né? Tubo de ensaio, tá? A primeira que eu acho mais importante é essa aqui, ó.
pequena escala, tá, gente? Pequena escala. Tubo fino para execução de reações químicas, tá? Então, execução de reações químicas, tá? Processo de conversão de uma espécie química em outra, em pequena escala, é muito usado para testagem, tá? Testagem. Então, destacamos aqui as palavras-chave. Se cair na questão, você fica atento, tá? Tubo de ensaio, execução de reações químicas, tá? Pequena escala e testagens. Show? Becker. Ao invés de você digitar tudo isso, você bota assim, né, pessoal? Deixa eu dar uma dica, tá? Olha aqui, teste de ensaio, botando embaixo, tá? Deixa eu apagar aqui, que horrível. Teste de ensaio, tá? Aí puxa um seta embaixo e bota execução, tá? Eu boto embaixo. Pequena escala, aí eu boto embaixo. Testagem. Você tá fazendo escadinha para decorar. Becker ou Becker. Copos de vidros multiusos de multivolume, podendo variar de poucos milímetros a alguns litros. É pouco preciso, mas quando utilizado para fazer reações de forma geral, aquecer líquidos, dissolver sólidos, diluir ácidos, entre outros. Vamos lá, caçar as palavras-chave, né? Multiuso e multivolume, tá? Podendo variar de milímetros a litros. É pouco preciso, ó. Importante, tá, pessoal? Pouco preciso, né? Mais utilizado para fazer reações de forma geral. Vamos pegar isso aqui também, né, pessoal? Aquecer líquidos, dissolver sólidos, diminuir ácidos, tá? Tá aqui as palavras-chave retiradas de Becker. Grava aí para não errar na questão. Isso aqui, Erlenmeyer. Eu não sei falar isso não, tá? Desculpa, pessoal. Erlenmeyer. Achei isso. Frasco de vidro de formato cônico, com base larga e bocal estreito. É muito usado em titulações. Também pode ser empregado para reações químicas de modo geral, bem como para aquecimento de líquidos. Aqui, pessoal, em João Pessoa, né, tem uma história chamada Fascínio Medieval. Quem não conhece, precisa no Google, tá? É bem bacana. Eu já fui com minha esposa umas 3 vezes lá. Temático, tá? Bacana. Então, a bebida que vem nesse frasco aí, né? E vem fumaça na bebida. É bem bacana. Então, frasco de vidro de formato cônico, tá? Formato... Eita, pessoal, desculpa, tá? Vou ver aqui. Esse nomezinho aqui, tá? Formato cônico, tá? De base larga e bocal estreito. Show? É muito usado em titulações, tá? Também pode ser empregado para reações químicas, certo? Reações químicas de modo geral, bem como para aquecimento de líquidos. Então, aquecimento. Vamos lá. Lembrar as palavras-chave. Erlenmeyer, né? Meyer, uma coisa aí. Formato cônico, tá, pessoal? Ficou horrível aqui, né? Formato cônico. Formato cônico. Base larga e bocal estreito, certo? Usado em titulações, reações químicas, aquecimento de líquidos. Fechou? Agora vamos para 2, tá? Temos o funil comum, que é usado para fazer filtrações com auxílio de papel de filtro, além de transferência de líquidos. Vamos destacar. Né? Funil comum. Eita! Funil comum, tá, pessoal? Fazer filtração, tá? Com auxílio de papel filtro, tá? Papel de filtro. E transferência de líquidos. Agora vamos para o segundo, que é do Kitasato, né? Frasco semelhante a um LME, né? Porém maior, é usado, né, para fazer filtração a vácuo mediante acoplamento de uma mangueira por entrada lateral. O funil utilizado para filtração a vácuo não é de vidro, mas de porcelana, e é conhecido como funil de Butcher. Existe, tá? É usado filtração a vácuo, beleza? Aqui, não é de vidro, tá? Ele é de porcelana, tá, pessoal? Pequenas palavras-chave, mas que já vai ser suficiente para a gente não errar na prova. Agora sim, pessoal, terminou, tá? Vamos dar início às questões de hoje. Se gostou, deixa o like, tá, pessoal? Comenta, compartilha. O pessoal do grupo vai receber esse link com antecedência, tá? Então, fique ligado, pessoal. Tá saindo um vídeo já aí pra vocês. Assim, o tubo de ensaio é um tubo largo para a execução de reações químicas, processo de conversão de uma espécie química em outra, em média e grande escala. É muito usado para testagens ao longo do processo. Vamos lá, pessoal. Gabarito, está certo ou está errado? Lembra das palavras-chave que eu falei para você, tá? Verifica aí.
Então, pessoal, o gabarito aqui da questão, né? Você lembra muito bem que eu falei, né? O gabarito está errado, né, pessoal? Está erradíssimo. Tubo de ensaio é um tubo fino, pessoal. O tubo de ensaio, tá? Ele é um tubo fino. Tubo de ensaio é um tubo fino. Tubo de ensaio é um tubo fino, tá? Veja bem, para execução de reações químicas em pequena escala, pessoal, tá? Isso é um tubo fino e nós vamos fazer em pequena escala. Fechou? Vamos lá, tubo de ensaio, tubo fino, né? Reações químicas em pequena escala. Reações químicas em pequena escala, tubo fino. Beleza? Questão 6. Becker. O Becker, copo de vidro multiuso de multivolume, podendo variar de poucos milímetros a alguns litros. É muito preciso, mas utilizado para fazer reações de forma geral, aquecer líquidos, dissolver sólidos, diluir ácidos, entre outros. Certo ou errado? Então, pessoal, e aí, você lembra do que eu falei para vocês, tá? Leu com atenção aí. Se você leu com atenção, você parou aqui, tá? É muito preciso. Não, pessoal, a gente sabe que o Becker, ele é pouco preciso, né, pessoal? Ele é pouco preciso, certo? Certo? Pouco preciso. Beleza, pessoal? Portanto, o gabarito da questão está errado, tá? Beleza? Deixa eu botar aqui direito, porque ficou ruim aqui a caneta. Ele é pouco, né, pessoal? Ele é pouco preciso. Daí é Becker, copo de vidro multiuso de multivolume, podendo variar de poucos milímetros a alguns litros. É pouco preciso, mas utilizado para fazer reações de forma geral, aquecer líquidos, dissolver sólidos, diluir ácidos, entre outros. Lá, o Erlenmeyer, assim. Esse aí, tá, pessoal? É um frasco de vidro de formato cônico com base larga e bocal estreito. É muito usado em titulações. Também pode ser empregado para reações químicas de modo geral, bem como para aquecimento de líquidos. Certo ou errado? Sétima questão, pessoal. O gabarito está correto, tá? Vamos lá, próxima questão, nossa penúltima de hoje. Funil comum usado para fazer filtração sem auxílio de papel de filtro, além de transferências de líquido. Certo ou errado? Só voltei rápido porque essa questão aqui é a questão mais fácil que tem hoje, tá? O gabarito aí está errado, né? Funil comum, né? Com auxílio, tá, pessoal? Aqui nessa aqui é com auxílio, tá? Do filtro do papel, tá? Então é aí, usado para fazer filtração com auxílio de papel de filtro, tá? Além de transferência de líquidos. Olá, pessoal. Kitasato é um frasco semelhante a um becker, porém maior. É usado para fazer filtração a vácuo mediante acoplamento de uma mangueira por entrada lateral. O funil utilizado para filtração a vácuo não é de vidro, mas de porcelana, e é conhecido como funil de Buncher ou Bunchner, né? Bunchner. Certo ou errado? Isso aqui foi outro usar que a gente falou, tá? Das questões. Então, tá bem fresquinho somente, né, pessoal? A gente sabe que o gabarito está errado, porque ele não é semelhante a um Becker, né? Ele não é semelhante a um Becker. Ele é semelhante a esse nome aí, tá? Erlenmeyer, algo assim, tá? Porém maior. Eu vou aprender esse termo aqui e falar na próxima aula melhor, tá? Eu não sou da área, pessoal, tanto me perdoem aí, tá? Se alguém ficar chateado aí por meu erro de leitura. Ok? Então tá aqui, pessoal. Finalizando o material de hoje e passando para avisar vocês que tem material disponível, tá, gente? Plano de Estatuto Social da Embrapa e o Código de Ética e Conduta. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.